Muito bem, nossa ideia é dar prosseguimento à nossa exposição no livro de Atos, e para isso nós vamos nos dirigir para o livro de Atos, capítulo 5, e hoje nós vamos estudar dos versículos 12 até o versículo 16. A palavra de Deus diz o seguinte: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até nas cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Para que a gente possa compreender melhor o que está sendo falado aqui, no capítulo 5, dos versículos 12 a 16, nós precisamos lembrar do último trecho que nós estudamos, que nos mostrava dois exemplos, um exemplo bom e um exemplo péssimo. O exemplo bom é o exemplo de Barnabé, aquele homem cheio do Espírito Santo, que demonstrou estar cheio do Espírito Santo pelo modo como ele foi generoso para com os irmãos daquela igreja de Jerusalém que estavam passando por dificuldades. Ele tinha um terreno, ele fez a venda desse terreno e integralmente ele doou a quantia para os irmãos que estavam precisando de auxílio naquele período. Mas havia também um casal chamado Ananias e Safira naquela igreja, que eles não queriam ficar para trás. Eles não queriam aparentar que não eram generosos como eram as outras pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. E para isso eles entraram em comum acordo de fingirem que estavam doando também o preço total de um terreno que eles haviam vendido, quando na verdade isso era pura hipocrisia. Eles queriam parecer aquilo que eles não eram. Em consequência disso, o Senhor disciplinou a Ananias e a Safira de um modo muito severo. O Senhor tirou a vida deles dois. E o texto relata que todas as pessoas que ouviram aquele relato, eles ficaram tomados de um temor do Senhor. Isso aconteceu tanto com os crentes quanto com os descrentes. E o motivo dessa pequena recapitulação é óbvio. Nós precisamos ter o entendimento sobre o contexto geral para que nós possamos ter luz suficiente para entender a passagem que nós estudaremos hoje. A primeira coisa que nós podemos aprender nessa perícope, do versículo 12 até o versículo 16, é que Lucas registra que algumas coisas estavam acontecendo de certo modo com frequência naquele período. E essas coisas eram sinais e prodígios. E para que a gente possa compreender de modo adequado o motivo e por quem era feito esses sinais e prodígios, nós vamos fazer uso do próprio livro de Atos para entender. Para isso nós vamos abrir em Atos capítulo 14. Quero convidar os irmãos a abrirem lá. Atos 14, versículo 3, e depois Atos 19, versículo 11. Em Atos 14, versículo 3 diz o seguinte: Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. No capítulo 19, versículo 11, diz o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. A primeira coisa que nós podemos entender é que o motivo pelo qual esses sinais e prodígios estavam acontecendo era para testificar, para autenticar o que os apóstolos estavam fazendo era mesmo da parte do Senhor. Então, como nós vimos lá no capítulo 14, versículo 3, Deus estava testificando ou estava aprovando, validando as ações dos apóstolos e a pregação da sua palavra, do evangelho, por meio desses sinais e prodígios. Mas quem é que estava realizando esses sinais e prodígios? Como nós vimos no capítulo 19, versículo 11, quem estava realizando esses sinais e prodígios era Deus, por intermédio dos apóstolos. Isso aqui fica muito claro no versículo 12, né? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, o poder não vinha dos apóstolos, vinha do Senhor, para testificar
que aquele evangelho que os apóstolos estavam pregando era realmente o evangelho de Jesus Cristo. E se a gente parar para pensar, pouco tempo, alguns anos antes disso aqui estar acontecendo, da vinda do Espírito Santo, quem estava sendo autenticado da sua palavra era o próprio Senhor Jesus Cristo, que por diversas vezes fez sinais e prodígios para que ele fosse entendido e visto como verdadeiramente o Filho de Deus enviado para ser o Redentor, o Libertador, o Perdoador dos pecados de muitos. Então, aqueles homens ali, os apóstolos, estavam fazendo esses sinais e prodígios para que testificasse da mensagem que eles estavam pregando. E não era outra mensagem a não ser a própria mensagem do Evangelho. Então, o que nos deixa reflexivo nesse período é que o que nós vemos hoje espalhado de um modo muito grande são pseudos apóstolos pregando um pseudo evangelho, fazendo pseudo milagres para enganar pseudos crentes. E isso fica claro e parece até um pouco agressivo falar desse modo, mas não é, porque nós estamos vivendo em um momento de pandemia. E nós não estamos vendo nenhum desses apóstolos saindo nos hospitais para curarem os infectados. Então, infelizmente, o que nós estamos vendo é um fenômeno de manipulação, onde essas pessoas fazem uso desse charlatanismo para enganar as pessoas mais leigas e que estão buscando somente cura ou outro tipo de coisa. Infelizmente, isso no nosso país tem ganhado proporções que nós não gostaríamos, mas que, infelizmente, estão acontecendo. A segunda coisa que nós podemos ver, ainda no versículo 12, e somando ao versículo 13, está aí no versículo 12b e 13. O versículo 12b diz o seguinte: e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. A segunda coisa que nós podemos aprender com essa perícope é que a disciplina do Senhor aproxima os fiéis e afasta os infiéis. Os descrentes daquele tempo sabiam que confessar a Cristo não era brincadeira. Por isso, eles não ousavam se juntar aos crentes no alpendre de Salomão. E é interessante que, olha o que aqui fala. Eles estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quem eram esses que estavam de modo unânime no alpendre de Salomão? Os crentes no Senhor Jesus Cristo. Eles tinham acabado de passar por um evento que chocou e trouxe temor aos crentes e aos descrentes, mas os descrentes, por entenderem o que verdadeiramente tinha acontecido e entenderem a seriedade de serem o que é ser um cristão, eles não ousavam se chegar para cultuar juntamente com os demais cristãos. Eles se colocavam longe. E é isso que a gente vê no versículo 13. Dos outros, dos descrentes, ninguém ousava juntar-se a ele. Infelizmente, o que nós vemos muitas pessoas falando hoje é que a disciplina, tanto a disciplina eclesiástica como a disciplina do próprio Deus, é algo prejudicial. É algo que afugenta as pessoas. E em nome do crescimento eclesiástico, nós não podemos falar sobre disciplina, porque isso vai espantar as pessoas. E isso é simplesmente um ensino diabólico. E a prova de que isso é um ensino diabólico está no versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então, o que nós temos visto é que as pessoas têm deixado, os pastores têm deixado que pessoas em pecado obstinado frequentem a igreja como se nada tivesse acontecido. Porque falar sobre disciplina, falar sobre exclusão, falar sobre a punição vinda da parte de Deus é algo absurdo para os dias de hoje, porque isso magoa as pessoas. Acontece que a disciplina, como nós vemos em Hebreus, é a prova de que Deus é um pai amoroso e que cuida dos seus filhos e cuida da sua igreja para que ela não seja contaminada. Então, quando nós não fazemos uso da disciplina do modo adequado, como o Senhor deixou, o que vai acontecer é que a igreja vai ser infiltrada por diversas pessoas que não entenderam ou não querem ser verdadeiros discípulos do Senhor. O que eu fico imaginando é o seguinte: se nos nossos dias os homens e mulheres da igreja
verdadeiramente compreendessem a utilização da disciplina, tanto eclesiástica como a disciplina do Senhor, e isso fosse observado pela sociedade, será que haveriam tantas pessoas sendo simpatizantes do movimento evangélico, mas sem querer assumir um compromisso sério com o Senhor? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo diz que para ser seu discípulo, não basta só querer. Para ser seu discípulo é necessário deixar tudo para trás, deixar os amores que a gente diz ter. Se a gente ama mais aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos amigos, nós não podemos ser discípulos de Cristo. Se nós amamos mais as riquezas, nós não podemos ser discípulos de Cristo. Se nós não temos a capacidade de querer suportar as provações e as dificuldades que o Senhor pode colocar no nosso caminho, também nós não podemos ser discípulos de Cristo. E a disciplina eclesiástica deveria auxiliar as pessoas na compreensão disso. Então, o que aconteceu ali em Jerusalém foi que tanto os crentes como os descrentes, vendo o que havia acontecido com Ananias e com Safira, viram que Deus é um Deus sério, que abomina o pecado e ele pune esse pecado. E nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia. E Deus, na sua misericórdia, que se renova a cada manhã, isso é que faz com que nós não sejamos consumidos. Mas um dia, aqueles que não tiveram seus pecados pagos na cruz por Jesus Cristo, que recebeu toda a ira de Deus sobre si, esses serão castigados de um modo eterno. Então, eu gostaria de perguntar para você que está assistindo. Você entende o que é verdadeiramente ser discípulo de Cristo? Você entende o que é abrir mão de todas as suas vontades para fazer as vontades do Senhor Jesus Cristo e não as suas? Eu espero que sim. Porque se você não conseguir fazer isso, ou se você não entende como você pode fazer isso, meu desejo é que você pare tudo o que você está fazendo agora. Se arrependa dos seus pecados e clame por misericórdia, para que Deus, por meio de Jesus Cristo, livre você da condenação eterna. Se você não sabe como fazer isso, se você não entende o suficiente para tomar essa decisão, meu conselho é que você busque, pode ser a mim mesmo, ou a um irmão, ou algum irmão que você conheça, para que ele possa explicar a você como você pode ter esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não um relacionamento falso, não um relacionamento de aparência, não um relacionamento hipócrita muitas vezes, como o caso de Ananias e Safira, mas um relacionamento verdadeiro, onde você vai abrir mão das suas vontades para cumprir as vontades do Senhor. Muitas vezes o desejo atual dos homens e mulheres é que eles sejam cada vez mais notados. E quando nós viramos verdadeiramente cristãos, o nosso desejo é que a gente cada vez mais suma, desapareça. Não para que nós não tenhamos influência, mas sim para que por meio de nós o nome de Cristo seja engrandecido e não o nosso próprio nome. Então essas pessoas que dizem que a disciplina é algo que afugenta as pessoas, que é algo prejudicial, eles estão com um pensamento totalmente errado, um pensamento distante do que a própria palavra de Deus diz. A disciplina gera unanimidade, como nós vemos no versículo 13, e no versículo 14 gera separação daqueles que não querem um compromisso sério. No versículo 13 diz: dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se. Mas também gera uma admiração das pessoas que estão de fora, por perceberem que o cristianismo, o verdadeiro entendimento sobre o evangelho, é uma coisa séria, que não é de modo nenhum uma brincadeira. E no versículo 14, nós vemos também que a disciplina, em vez de gerar esvaziamento na igreja, ela gera crescimento. Porque é como se você estivesse tirando toda a erva daninha daquele terreno para que mais e mais se frutificassem aquela semente que você plantou. No versículo 14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Nosso desejo não deve ser de atrair pessoas amaciando o ego delas, falando para elas o que elas querem escutar. O nosso desejo deve ser cumprir a vontade do nosso Deus. E o Senhor nosso Deus nos pede para fazer coisas que nós
não queremos fazer. Coisas que são difíceis para que façamos. Um exemplo claro e simples disso é que o Senhor nos ordena amarmos até mesmo os nossos inimigos. E por diversas vezes o nosso coração, que é enganoso, que é corrupto, deseja ignorar ou então modificar isso que o Senhor pede de nós, fazendo com que nós pensamos, que nós venhamos a pensar de que essa ordem do Senhor não é bem assim. Que o que Ele está pedindo não é amar. Mas o que nós devemos lembrar é que Deus espera que nós amemos os outros, assim como Jesus Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Lá em Romanos capítulo 5, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor que Deus nos deu foi nos amar quando nós éramos seus inimigos. E se Cristo não tivesse feito isso? O que seria de nós? Todos nós estaríamos condenados eternamente ao inferno. Por isso, aproveite esse período para olhar para aquelas pessoas que você não gosta, para aquelas pessoas que podem ser verdadeiramente seus inimigos, e lembre-se, aquele que pode transformar as pessoas é o mesmo Deus que é amor, que é misericórdia, mas que também é ira e justiça. Olhe para o Senhor e clame a Ele que lhe auxilie para que você possa verdadeiramente segui-lo de modo agradável. O temor correto do Senhor fez com que a igreja crescesse com homens e mulheres que verdadeiramente entendiam a seriedade de serem cristãos. Eu espero que também você compreenda a seriedade do que é ser cristão. Eu espero que você possa compreender que nós fomos deixados nesse mundo para sermos representantes do Senhor Jesus Cristo, sermos as suas testemunhas, como nós vimos aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. E lembrar também que nós fomos deixados para sermos sal e luz. A luz, por menor que ela seja, se ela está em densas trevas, ela vai ser notada. Mas também nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus diz que se o sal perde o seu sabor, se ele perde a sua função, ele só presta para uma coisa, para ser lançado fora. Se você perdeu a sua função de conter o avanço da podridão desse mundo, pregando a verdadeira palavra, o evangelho, repense. Porque talvez você esteja se enganando a si mesmo, achando que está fazendo o que é da vontade de Deus, mas quando na verdade está cumprindo somente algo para tranquilizar o seu coração. Infelizmente, muitas são as pessoas que estão nas igrejas, indo a todas as programações, contribuindo, dizimando, ofertando, cantando louvores a Deus, mas que na verdade um dia chegarão na presença do Senhor para serem julgadas, e o Senhor vai dizer que nunca as conheceu. Porque religiosidade não salva. Religiosidade não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é o verdadeiro arrependimento dos pecados. É a verdadeira compreensão que só por meio do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, é que nós podemos ter vida eterna. E isso também fica evidente no que aquela igreja ali de Jerusalém havia pedido. No versículo 4, versículo 29 e 30, diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho. Os versículos 15 e 16 são a resposta positiva a essa oração. O versículo 15 e 16 diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Uma igreja que realmente acredita que Deus pode fazer milagres antes de qualquer outra coisa é uma igreja que ora pedindo ousadia ao Senhor para pregar a sua palavra. Afinal de contas, do que adianta ser curado de uma doença mortal e permanecer escravo do pecado que me fará morrer eternamente? De nada adianta. Nós devemos olhar para o que estava acontecendo aqui em Atos como o Senhor testificando
que aquilo que aquela igreja estava fazendo, aquilo que os apóstolos estavam fazendo, era verdadeiramente a propagação do evangelho real. Se você acredita que Deus é capaz de operar milagres antes de qualquer outra coisa, peça que Deus lhe dê ousadia para propagar o evangelho, para pregar o evangelho, que é capaz de salvar. E a salvação é o maior de todos os milagres que pode acontecer. A salvação é o milagre eterno. Um milagre que não só transforma a nossa vida aqui nesta terra, mas transforma a nossa vida eternamente, nos livrando daquilo que nós merecíamos, que era a condenação ao inferno, e nos transportando dessas densas trevas para o reino da luz do Senhor. E aqui eu queria fazer uma última observação. O versículo 15 diz que as pessoas levavam os doentes para a rua para que pelo menos a sombra de Pedro passasse por elas e curasse. E é muito comum pessoas fazerem uso de passagens como essa, ou passagens como a de Paulo, que até mesmo seus lenços de uso pessoal eram levados para curar, e dizer que o que essas igrejas fazem atualmente, né, essas igrejas neopentecostais, que vendem água santa, água ungida, né, como eles dizem, lenço do apóstolo tal, toalhinha de não sei quem mais, que essas coisas têm algum poder sobrenatural para curar. Mas o que é que o Senhor quer nos ensinar por esse tipo de cura que acontecia? O mesmo que ele queria ensinar pelo tipo de cura que Jesus fazia. Em alguns casos, o Senhor mandava que o paralítico simplesmente levantasse e andasse. Outros casos, a pessoa estava enferma longe de onde o Senhor estava e ele só por uma palavra fazia com que aquela pessoa fosse curada. Em outros casos, o Senhor pegava o cego e fazia uma lama, passava nos seus olhos e depois mandava ele se lavar e ele ficava curado. E algumas vezes o que acontecia era o que a gente vê lá da mulher do fluxo de sangue, que ela, sabendo que Jesus tinha poder para curá-la, tocando na orla da sua veste, ela foi curada. Aqui nós vemos Pedro sendo utilizado para que a sua sombra curasse pessoas. Paulo, mais na frente, lá em Atos, como nós vamos ver, também era utilizado para que os seus objetos de uso pessoais fossem utilizados para que isso pudesse curar pessoas. O que o Senhor quer nos mostrar com isso? Deus cura quem Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. O Senhor em momento nenhum e nem os apóstolos mandaram fazer uso da sombra de alguém, de objeto de alguém ou de determinada atitude ou metodologia para que as pessoas fossem curadas. Deus está nos mostrando que Ele é quem decide quem Ele quer curar, onde Ele quer curar, como Ele quer curar. Não existe uma regra, não existe uma forma fixa do Senhor operar milagres. Mas que nós possamos lembrar que o nosso dever é sermos verdadeiramente testemunhas do Senhor, para que nós sejamos instrumentos de Deus para curar aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Lembre-se disso. Nós estamos vivendo em meio a uma grande pandemia. Nós estamos vendo pessoas morrendo de medo de morrerem, porque elas não têm esperança no amanhã. Elas não têm esperança na eternidade. E você, crente, você é responsável por pregar o evangelho para essas pessoas, para que por mais que elas peguem essa doença, por mais que elas morram, elas possam ter a tranquilidade e a certeza de que nada dessa tribulação pode se comparar com a alegria eterna de estar na presença do Senhor. Então, não desperdice seu tempo. Busque ter contato com os descrentes para que eles possam conhecer a Jesus Cristo, que é capaz de nos libertar da maior de todas as doenças, que é a doença do pecado. Que Deus abençoe vocês e que vocês verdadeiramente possam buscar fazer tudo para a glória do nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te clamar, Senhor. Nos ajuda como igreja a olharmos para Ti, a olharmos para o que o Senhor pode fazer e lembrarmos que o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, um Deus que só com o poder da Tua palavra organizou todas as coisas no universo, um Deus que fez com que a raça humana fosse
criada para que o teu nome fosse glorificado. Nos ajuda a lembrarmos disso tudo. Nos ajuda a lembrarmos que o Senhor é o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes, ó Pai, para alimentar uma multidão. Senhor, nós te clamamos para que tudo isso venha à nossa memória, para que nós possamos ter esperança naquilo que é eterno e não nas coisas que são passageiras. Nos ajuda a tirarmos os nossos olhos das coisas que estão nessa terra e a fazermos o que verdadeiramente pessoas cheias do Espírito Santo fazem. Elas buscam te agradar diariamente e elas temem a ti porque sabem que o Senhor é o único Deus merecedor de toda a adoração. Abençoe, ó Pai, que a nossa igreja possa fazer uso da disciplina para fazer o que nós vemos aqui em Atos, ó Pai. Aproximar os fiéis em unanimidade e afastar os infiéis do meio do teu povo, Pai. Nós te clamamos que tudo isso seja feito para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe todos vocês.